Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu de novo, Marco Antônio, psicólogo clínico, terapeuta cognitivo comportamental. Então, pessoal, eu estava conversando há pouco tempo com um amigo e a gente entrou no assunto de transtorno mental e ele comentou, poxa, agora tudo é transtorno e tal. Enfim, eu pensei, bem, vou fazer um vídeo para conversar um pouco a respeito disso com o pessoal. Então, pessoal, transtorno mental, né? São vários, né? Vou falar só dos principais e vou começar dizendo que transtorno a gente pode entender como algo que em determinado momento incomoda, perturba. Vamos pensar aí no exemplo de uma mudança, né? A gente tem que tirar os móveis do local, contratar um frete, tentar dar todo um trabalho. Então naquele momento existe ali todo um transtorno, né? Agora, fazendo assim, levando isso para a condição da pessoa, né? O transtorno mental é algo que traz prejuízo, né? Que perturba se você não detectar e não tratar. Então, assim, a gente pode considerar que eles são causados por questões ambientais e biológicas. Ambientais, quando eu digo ambientais, no sentido de onde esse indivíduo foi criado, se desenvolveu, a sua infância, né? Se era um ambiente saudável, se essa cultura também contribui muito, a cultura contribui muito, né? Também. Isso também é um dos componentes que pode trazer uma explicação para algum tipo de transtorno. E as questões biológicas são mais no sentido da gente olhar a parte neurológica, né, neuroquímica, fisiológica, todas essas questões que são do ramo da biologia, mas mais voltada para a questão neurológica, né, que a neurologia estuda bastante, a neurociência estuda, a neuropsicologia. E quando a gente pensa nesses dois aspectos, né, ambientais e biológicos, né, também podemos pensar que a psicopatologia também traz muitas respostas para alguns transtornos, né, assim como a psicologia e a psiquiatria. Na verdade, existe um trabalho multidisciplinar, né? Então, assim, eu vou focar mais em descrever e dizer as possíveis causas dos transtornos que eu falarei aqui agora, mas deixando assim claro que tudo isso é um trabalho conjunto, né, multidisciplinar, essa junção desses profissionais é que tem conseguido trazer avanços significativos no tratamento, né, na melhora, enfim, e até mesmo em mais diagnóstico, porque no passado, foi até bom tocar nisso. Vamos pensar, eu falei, eu não sei se eu já cheguei a falar, mas se eu não falei, eu vou falar agora. Vamos pensar que um transtorno do neurodesenvolvimento. O próprio nome já dá uma dica que ele acontece no período do desenvolvimento. E quando eu falo do desenvolvimento, eu digo do desenvolvimento mesmo, na formação da criança e tudo. E ela já desde muito cedo já mostra algum prejuízo no comportamento, né, na forma de se relacionar. Mas aí a gente vê que existe muitos adultos hoje em dia com o diagnóstico do TDAH. E o porquê disso? Porque talvez na época ainda não existissem recursos que já existem hoje, né, e que não tivessem a certeza para dar um diagnóstico para aquela pessoa. E hoje, quando o profissional vai e faz uma investigação, ele descobre que lá na infância aquela pessoa já tinha prejuízos. Por exemplo, eu na minha infância, eu tive alguma dificuldade na parte do ensino fundamental. E passou, eu segui a vida, consegui superar, tenho um relativo sucesso, mas existiu isso lá
na infância. Então, não ficaria surpreso se existisse um diagnóstico de um possível TDAH, ou talvez até uma outra coisa. Não ficaria surpreso, porque na época, talvez a ciência não estivesse tão avançada, não sei, eu estou falando aqui, mas enfim, não existia esse diagnóstico. Então seria uma resposta para os adultos que hoje conseguem ter um diagnóstico, né, são diagnosticados com TDAH, TEA, mas a princípio esse transtorno ele se dá no neurodesenvolvimento, deixar isso claro, tá? Então, assim, os principais, né, o TDAH, o TEA, o déficit intelectual também, eles acontecem na formação da criança. E a neurologia estuda muito isso, como eu já falei, né, existe um trabalho multidisciplinar onde psicólogos, psiquiatra, neuropsicólogo, todos atuam e conseguem levar um resultado bem interessante. E outra área também, onde a gente pode falar um pouco, é a questão das demências, né, que são os quadros mais neurodegenerativos, por exemplo, Alzheimer, né, o próprio Parkinson, são, são, são considerados doenças, mas também são transtornos, né? Então, assim, seriam de causa dessa perda neuronal, né, que ela é acelerada pela doença, ela acontece por conta do envelhecimento da gente, mas com a doença ela é acelerada, né? Então, assim, vamos falar desses dois aspectos dentro da neurologia. Já dentro da parte da psicologia, psiquiatria, a gente encontra uma série de outros transtornos, transtorno de ansiedade, e dentro dos transtornos de ansiedade a gente vai encontrar aí fobias generalizadas, ansiedade por substância, o TAG, né, o transtorno de ansiedade generalizada, o próprio toque, se a gente for pensar, embora no DSM-5 ele não esteja catalogado especificamente dentro dos transtornos de ansiedade, ele também gera ansiedade. O TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, também, embora não esteja catalogado dentro dos transtornos de ansiedade, ele também promove ansiedade, né? Vamos pensar nos transtornos de humor, né? Depressão, bipolaridade, que já são quadros relacionados a envolvendo as questões emocionais, de humor, afetividade, né? Que também tem um componente biológico, a gente não pode esquecer disso, mas que muitas vezes está relacionado a 4 componentes, que seria o componente emocional, cognitivo, motivacional e até a parte orgânica do organismo, né? A parte física também é comprometida. Então, algumas vezes é interpretado, algumas pessoas pensam, né? A depressão seria só uma tristeza muito intensa. Não é só uma tristeza, tá? Tem, por exemplo, a parte motivacional fica muito comprometida numa depressão maior, né? A pessoa quase nem quer sair do lugar. Então, assim, uma bipolaridade também, a gente pode considerar que ela afeta muito essa parte do humor da pessoa, né? Essa parte da afetividade. Envolve também questões da neuroquímica, né? Tanto é que tem pessoas diagnosticadas com bipolaridade tipo 1 que, se não for internada, ela fica sem dormir mais de uma semana. Já no caso de uma bipolaridade tipo 2, não chega tanto, é um pouco mais brando, mas também todos esses transtornos requerem algum tipo de acompanhamento, né? Os transtornos de personalidade também são importantes aqui a gente trazer, no caso, são transtornos que mexem muito com as questões de como a pessoa se relaciona com as outras pessoas, e é importante também trazer aqui os transtornos
psicóticos, que são muito sérios, temos que falar, tem que entrar com medicação, porque comprometem, vamos pensar aí no mais importante, seria a esquizofrenia, né? Ela vai direto na questão da senso-percepção, ou seja, né? Ela afeta toda essa questão dos nossos sentidos, né? A pessoa vê coisas que ninguém vê, a pessoa escuta coisas que ninguém escuta. E a parte do delírio, né? Que já é um fenômeno é um transtorno do pensamento. A pessoa tem pensamentos totalmente fora da realidade, né? Então são vários os transtornos. Tem os transtornos também, os parafílicos, que envolvem a questão de comportamentos sexuais inadequados. Enfim, eu dei aqui uma... Falei um pouco dos principais transtornos, mas são vários. Agora, a questão é que nem tudo é transtorno, pessoal. Então tem que se ter esse cuidado. Porque se a gente for levar para a ideia de que a pessoa em algum momento é um pouco mais altiva, um pouco mais arrogante, então por conta disso ela tem um transtorno narcisista, ou então é um antissocial, a gente vai acabar levando a ideia de que se tudo é transtorno, aquela máxima, então nada é transtorno. Mas assim, essa é a ideia que eu tento passar aqui, é que os transtornos precisam ser avaliados por profissionais, lembrando dessa tríade aqui, que é duração, frequência e intensidade. As coisas têm que ser colocadas diante dessa tríade. Então, meu vizinho é muito arrogante, então ele é um narcisista, ele é um borderline, enfim. Não é assim que se faz, tá? Então levar em conta sempre essa tríade é bem importante, tá? Frequência, intensidade, duração. Acontece o tempo todo, é muito forte, dura muito tempo aquele comportamento, né? Isso é importante de se falar, entendeu, pessoal? Então, pintou uma dúvida, se em você existe alguma característica de que existe ali presente um transtorno, ou num parente, num filho, procure um profissional, porque aí vai ser um processo investigativo para ver se tem necessidade de medicação, às vezes tem, às vezes não. E é isso. Ok, pessoal? Forte abraço.